Tal do Chachado e da Beleza Feminina, e a gente trata agora, né, no nosso programa, a pauta é SAMU, exatamente. Nós estamos recebendo a Janaína Diniz, ela é diretora do SAMU regional, né, de toda a estrutura do SAMU, e a gente vai bater um papo com ela hoje, com a Janaína, Juliana, justamente para saber como é que anda o funcionamento do SAMU, o SAMU que foi habilitado o serviço, né, e foi encontrada uma alternativa, né, de colocar esse serviço para funcionar via consórcio, né? Simpageu hoje é o consórcio que gerencia, né, o SAMU regional, que tem a sua central de regulação aqui em Serra Talhada. Então, deixa eu dar as boas-vindas aqui a Janaína Diniz. Janaína, seja bem-vinda, muito obrigado por aceitar o convite da nossa equipe, né, de jornalismo. Juliana foi quem fez esse convite, e a gente agradece por você ter vindo para compartilhar um pouco, né, de como andam os serviços do SAMU, né, a quem a gente tem percebido que tem ajudado e muito a população aqui da nossa região. Seja bem-vinda à Rádio Cultura FM. Muito obrigada, bom dia, né? Bom dia a todos, em especial a Juliana, né? Não conhecia. É muito bom, assim, achei excelente. E é difícil um pouco casar a minha agenda, né? Mas deu certo, né? A disponibilidade, acho que deu um trabalhinho para ela, pra gente juntar um horário que dê certo, mas eu acho de extrema importância, né? A gente falar sobre o serviço, então dá um bom dia especial aos ouvintes, né? Do município de Serra Talhada e a gente pega em cidades que o SAMU atua, né? Nós pegamos em 40 cidades da região e uma boa parte desses municípios que são assistidos pela a central, né, de regulação aqui do serviço em Serra Talhada recebe um sinal. Então você está falando aí para Calumbi, para Triunfo, Santa Cruz, para Carnaíba, falando Flores. Aqui Flores, né? Então todas essas cidades aqui da região que também tem aí o serviço do SAMU também à disposição. Janaína, para a gente iniciar, eu acho muito importante que as pessoas saibam, né? Como é que, até agora, do início do serviço do SAMU, até agora, já são quantos atendimentos, né? Hoje o SAMU tem quantas equipes trabalhando diariamente? Queria que você pudesse falar um pouco sobre isso logo no início. Então, nós somos um serviço macro-regional, né? Que atende 3 regiões de saúde, que é a região de Arco Verde, a região de Afogados da Engazeira e a região de Serra Talhada. Compreendendo 35 municípios, né? Hoje quem fazem parte do nosso SAMU, né? Vamos dizer assim, do nosso consórcio, 11 municípios. Até o momento, desde o início de funcionamento de setembro, né, de 2021, a gente recebeu pouco mais de 22.500 ligações. Uma coisa importante que acho que a gente já pode até entrar e abordar, dessas 22 mil, vamos dizer assim, ligações, a gente recebeu quase 4 mil ligações que foram consideradas trote. Meu Deus do céu. Representa aí quase 17% das ligações que a gente recebe. Então, eu acho que aí é importante a gente falar sobre isso. E respondendo ao que você colocou, né, nós temos 11 bases, né? Que foram o que eu falei dos 11 municípios. Então, hoje a gente tem 11 bases, cada município tem uma base. E a gente tem Serra Talhada e Petrolândia com serviço básico, né? Que é o USB, que a gente chama, e com serviço USA, que é o serviço avançado, né? Um UTI móvel. E na central, e aqui a central em Serra Talhada funciona no mesmo setor, no mesmo prédio, né? Funciona a central de regulação e a base descentralizada, né, de Serra Talhada, onde ficam as viaturas, onde o pessoal fica, a equipe fica para poder receber um chamado. E recebe o chamado e tem as ambulâncias que as equipes já prontas para fazer então o deslocamento, né? Isso, exatamente. Um atendimento muito importante, mais de 22 mil aí ligações, mas infelizmente com muitos trotes também e aquela questão da conscientização, né? Nos tempos de hoje é inconcebível, né? A gente ter ainda pessoas que se dão ao luxo de
fazer isso, porque você desloca médico, enfermeiro, motorista, socorrista, toda uma equipe, né, que vai pronta para poder salvar vidas. Aí quando você faz um trote desse, quando a unidade recebe um chamado de verdade, né, a equipe está procurando uma ocorrência fictícia, né, infelizmente. E é crime, né? Exatamente, crime. Essas pessoas precisam começar a ser punidas com rigor. Ou então quando um dia um familiar desse isso. precisar, né, um familiar de uma pessoa que comete um trote desse, precisar, aí acontece algo que ele necessite do SAMU e vai que não chega a tempo, justamente por uma banalização dessa questão da ligação, né? Então imagine aí. É importante você falar isso porque não é só a ligação trote, né? Não estou passando um trote ali. A equipe se desloca, né? A gente faz o deslocamento e da equipe gastos, para o local. Então, assim, a equipe chega lá, já chegou de não ter aquela pessoa, não ter aquele endereço. Então, você gasta tempo ocupando a própria linha, né? Assim, a linha ficou ocupada, a gente perde, o serviço perde. A gente está recebendo, de fato, chamados que a população de fato necessite do serviço. E tem a questão da despesa também, né? Porque quando uma viatura se desloca com equipe, vai gastar combustível, própria viatura, então se está indo para uma ocorrência inexistente, tem despesas, e essa despesa é para o bolso da população, né? Porque é recurso público. Infelizmente, o trote tem todas essas vertentes, né? Exatamente. Outra questão, já que Juliana até comentou sobre essa questão do recurso, né, que demanda recurso, e a gente sabe que vocês estavam numa grande expectativa da habilitação do serviço, né? Lembrando que o SAMU funciona tripartite, tem a contribuição dos municípios, mas também entra a contrapartida do Estado e também da União, né, do governo federal. E como é que anda essa questão desses repasses? Eu vi que foi bem comemorada a habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde. E como é que anda esses repasses, Janaína, em relação a isso? Tá tudo certo? E até é bom que você explica como é que funciona, porque as pessoas acham também que esse recurso cai diretamente na conta do SAMU, daqui do Sertão Regional, da Macro, mas eu queria até que você pudesse explicar pra gente como é que funciona, né? A chegada desses recursos, né? Para dar base ao serviço de vocês. Certo. Acho que é importante, antes de tudo, a gente fazer um resgate um pouco histórico, né? Como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Eu não sou natural daqui, mas eu tô aqui na região já há um bom tempinho. E desde 2011, né? A gente discute a implantação do serviço, porque a gente tem a terceira macro com vários vazios assistenciais, né? Não somente na rede da urgência e de emergência, a gente tem outros vazios, na rede materno-infantil, por exemplo, que é outra rede também que a gente briga muito para a gente conseguir outros serviços e outros equipamentos aqui para a macro região como um todo. É importante a gente falar sobre isso, né? Desde esse tempo, os secretários, os prefeitos vêm lutando para a implantação desse serviço. E aí a gente vem nessa luta desde esse tempo para implantar. Acho que é por isso que você falou que a habilitação ela foi tão comemorada, porque foi um esforço muito grande mesmo para esse serviço acontecer, né? O serviço do SAMU é um serviço caro, né? Um serviço de emergência. São unidades, por exemplo, a USA, ela é uma unidade cara. Tem um custo alto. Essa USA é avançada, elevado, né? Isso. A gente tem custo elevado, custo de medicamento, custo de manutenção de equipamentos que não é barato, né? Não são baratos. E ainda mais a equipe custo médica, médico, né? Custo médico não é barato, né? A nossa folha médica, ela é alta. Então, é importante a gente frisar que desde o momento em que o SAMU foi implantado, ele foi implantado único e exclusivamente com o esforço dos municípios. A gente teve desde setembro de 2021 o SAMU financiado 100% pelos municípios. Então, um financiamento que a gente para ter, né? Isso escrito posto em portaria, né?
50% do Ministério da Saúde, 25% do Estado, 25% dos municípios, a gente estava com 100% dos municípios. Então, era muito oneroso para os municípios. Por isso que essa dificuldade tão grande, né, da gente ter o serviço funcionando, vamos dizer, da melhor forma possível. A dificuldade é muito grande que a gente tem, né, em relação a recurso financeiro, porque os municípios são municípios pequenos. Né? A gente tem um município hoje que é sede da Macro, que é Serra Talhada, que é o maior município. Então, os demais são muito pequenos. Então, são municípios que tiram do seu recurso de FPM, né, para a saúde. E aí teve que incluir mais um serviço nesse custo, que já tem todo o custo da sua saúde lá, para poder fazer o custeio do Janaína, serviço. E me permita um adendo, e eu acompanhei de perto as reuniões, né, a participação do Ministério Público para tentar convencer muitos municípios desses que queriam sair justamente por conta dessa parte financeira, né? Que eles não teriam como tirar, ia ter que sair realmente dos cofres, né, dos recursos próprios do município, desses municípios que já é pouco, né? A maioria, né, depende realmente do fundo de participação dos municípios, que é o FPM. Então, muita gente queria cair fora, né? Muitos municípios, mas um trabalho de formiguinha. Eu participei, acho que de bem umas 4 reuniões que aconteceram aqui em Serra Talhada, com a presença do Ministério Público, da própria MUP, enfim, para justamente clarear, né, a cabeça desses gestores de que o serviço era importante, né, para a região, né? Isso. Foi um esforço muito grande, assim, friso também o papel de Márcia, né, de Márcia Conrado, hoje prefeita, mas na época ela era secretária de saúde, né, daqui de Serra. Então, quanto esforço que ela fez, né? Luciano Torres, que hoje é o presidente do Simpageu, né, também já como prefeito de um dos municípios, né, de fazer esse contato, essa conversa com os demais, da gente entender qual é o papel do SAMU na rede de urgência e emergência. Não é o único serviço que compõe a rede, né, que a rede que a gente chama de rede RUI. Não é o único serviço, né, não é o único ponto de atenção da rede, mas é um ponto essencial, porque a gente tem serviços de atenção básica, por exemplo, a gente tem hospitais até de média complexidade, porém a gente não tinha um serviço qualificado que fizesse o que o SAMU faz, que é o atendimento pré-hospitalar, que é da gente ter um primeiro atendimento ali no local da ocorrência, vamos dizer assim, de você ter já ter esse atendimento medicamentoso ou de fato do que necessitar ali, né, diante da ocorrência, e o transporte adequado, né, para esse paciente até a unidade hospitalar. Até de unidade hospitalar a gente tinha muita dificuldade. Hoje a gente tem o Hospital Eduardo Campos aqui, mas recente, né? Assim, a gente contava só com hospitais regionais, tanto aqui o OSPAN, quanto o Emília Câmara em Afogados, quanto o Rui de Barros em Arco Verde. São hospitais que têm uma certa, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Limitação. Né? Limitação. A gente, vamos dizer, traumatizados. Nenhum dos 3 recebe esse tipo de paciente. Então, chegava, solicitava senha, eles eram transferidos para Caruaru, para Recife. Então, era um serviço que a gente não tinha. A gente não tinha ambulância, nem um transporte sanitário adequado para fazer essa remoção. Muitas vezes o paciente via óbito no meio do caminho, porque é longe. Né? Se a gente for falar Serra Talhada, até Caruaru, até Recife, você fazer um transporte, por exemplo, de uma pessoa com um acidente, né, vascular, cerebral, uma pessoa com infarto, muitas vezes via óbito. Até as gestantes, muitas vezes, né? Quantas gestantes, quantos bebês a gente perdeu no meio do caminho, dentro das ambulâncias, por falta de uma remoção, de um transporte adequado. Então, a importância do serviço pré-hospitalar para a nossa região, para a nossa macro, né? Assim, é de suma importância. Então, os secretários, vou dizer assim, mais do que os prefeitos, que é quem estava ali na ponta e sentindo na pele, sentiam essa necessidade de qualificar. Então, por isso que eles brigaram muito para ter o serviço. Por isso que eles disseram, não, a gente precisa, é
caro, vamos comprar essa ideia, vamos, porque a nossa macro precisa, né? A gente brinca muito que a gente é o meio mesmo do estado, né? A nossa macro, ela fica na metade do estado. E as pontas, os extremos, tem um pouco mais de atenção. Até a nossa população, a nossa macro, ela é menor, né? Do que os outros, as outras macro-regiões. Mas a gente necessitava, né? Então, assim, por isso que foi tão difícil, e aí a comemoração, né? Assim, o alívio de você ter pelo menos um recurso, o recurso federal, né? Os 50%, que veio agora, né? Final de fevereiro, a gente recebeu por meio da portaria 131 a habilitação. A habilitação via ministério, né? Isso, a habilitação via ministério, para a gente ter os 50%. Diga você, não o custo total real do serviço, a gente não recebe os 50%, né? Esse valor já de repasse, ele já está defasado, porque a gente tem reajustes, né? Valores que hoje a gente tem de medicação, medicamentos mais caros, isso, salário também maior, isso, né? e o valor definido em portaria é o mesmo desde o início do SAMU, vamos dizer, a gente recebe por o USB, né, que é a básica, 13.125 do Ministério, né, do Ministério da Saúde. Então, esse não é o valor de 50%. A gente gasta muito mais com ela do que esse valor em si. Mas, para os municípios que já estavam fazendo o custeio de 100%, já alivia para o bolso dos municípios. Não tenha dúvida. Agora, né? Os municípios que estavam pela Lei Complementar 141, né? Os municípios, eles têm que investir, vamos dizer assim, em saúde, com recursos próprios, 15%. São poucos os municípios que ficam só nesse limiar de 15%. A maioria dos municípios aplicam mais de 20%, outros chegam a quase 30% de aplicação de recursos em saúde. Então, assim, isso em todo o seu serviço de saúde, não é só SAMU. SAMU é só mais um deles. Então, assim, de fato, a gente esbarra um pouco aí nessa questão financeira, sim, mas a gente tem grandes esperanças, sabe? Assim, muitas esperanças até da gente qualificar o nosso serviço, da gente conseguir também, os outros municípios, até fora da nossa macro, a gente já tem até outros municípios da quarta macro interessados, olhando, e aí também já querendo se chegar, querendo fazer parte do nosso consórcio. E assim, a tendência é que o SAMU da nossa macro cresça, né? Cresça mais, e a gente vai trabalhar por isso. Ô, Janaína, você falando sobre essa questão dos recursos, e aí você nos explicava até aqui em off, né, que esses recursos, eles não vêm diretamente para o SIMPAGEU, o consórcio que é responsável pelo SAMU aqui na região. Esses recursos, por exemplo, do Ministério da Saúde ou do governo do estado, eles vêm para os municípios fazem o repasse para vocês, não é isso? Isso, exatamente. A gente recebe os recursos, na verdade, eles são transferidos do Ministério da Saúde, né? A gente chama transferência fundo a fundo. A gente recebe a transferência do Fundo Nacional de Saúde para os fundos municipais. Então, os municípios, eles recebem esse recurso, como qualquer outro recurso da saúde, né, que seja do Ministério da Saúde, e eles é quem realizam um repasse para o SIMPAGEU, para a gente poder manter o serviço, vamos dizer. Então, são os municípios quem fazem a transferência. A gente não recebe transferência direta do Ministério, né? Nós somos consórcio, né? Nós não somos uma entidade filantrópica, nós não podemos, nós não temos, vamos dizer, eu não entendo muito dessa área, mas a gente não tem, acho que questões jurídicas que pudessem fazer essa transferência direta com o Ministério da Saúde. Agora, tem município que está tendo dificuldade de fazer esses repasses, Janaína? Eu acho que todos os municípios têm dificuldade, né? Como a gente vinha colocando aqui, não é fácil você tirar do seu FPM um bom recurso para fazer, seja para custear qualquer serviço, né? Então,
Posso dizer que era muito mais oneroso para o município antes da habilitação. Alguns chegaram a anunciar que estavam saindo do SAMU, inclusive, né? Alguns anunciaram Tabira, eu lembro que outras cidades, não sei se elas retornaram. E é isso, ainda não. Assim, como eu tô, vamos dizer assim, eu tô recente na gestão do SAMU, eu não vou saber te dizer agora, né, quais os municípios que faziam parte que não estão mais, né? Mas acho que Tabira sim, né? Tabira fazia parte, não estava conseguindo fazer o pagamento, optou por sair na época. Mas, assim, acho que nada é definitivo, né? Assim, o município podendo retornar e agora com... E quando vê que o serviço tá estabilizado, tem as habilitações... Que tem o repasse, né, tem um federal, repasse ajuda muito aos municípios. Então pode ser que isso também estimule, né, outros municípios, aqueles que saíram, que retornem, e aqueles que ainda não faziam parte, que possam, como você colocou, que tem alguns municípios interessados, né? Exato. Já para integrar também, né? Exato. O Ministério da Saúde, ele não financia, ele não custeia nenhum serviço, pelo menos na minha prática, né, de gestão, desde que eu atuo, nunca vi o Ministério da Saúde custear um serviço que não esteja já implantado. Geralmente, alguns serviços eles têm recurso de implantação, como o SAMU, né? O SAMU tem recurso de implantação, então o município recebe um custo, né? Recebe um custeio para fazer o início, implantar aquele serviço, mas o custeio mensal ele só ocorre depois que o Ministério da Saúde vê que o serviço está funcionando, depois que tem produção. Então, a gente passou aí 1 ano e 5 meses funcionando, com produção, com envio de produção para o Ministério da Saúde, para que o Ministério da Saúde reconhecesse o funcionamento do serviço para a habilitação. Então, os secretários, não só os secretários, não, os prefeitos, eles têm muito receio de implantar serviços novos por conta disso. Você implanta um CAPS, por exemplo. E você pode passar 1 ano, 2 anos, você não tem uma previsão de tempo que o Ministério da Saúde vai habilitar aquele serviço. Então, o município ele tem que já ter ciência de que ele vai custear aquele serviço até sair a habilitação. Isso com uma simples unidade básica de saúde, né? Eu tenho lá um teto, o município tem teto, tem condições de solicitar credenciamento, ele solicita o credenciamento de uma unidade básica, né, ao Ministério, mas ele já tem que inserir a equipe no CENES, né, que é o cadastro Nacional de Estabelecimento de Serviços de Saúde. Ele já tem que colocar a equipe no CENES, ele já tem que colocar o serviço em funcionamento, ele já tem que enviar a produção, então ele já tem que dizer, olha, eu tenho esse serviço aqui já funcionando. E muitas vezes o município passa com uma UBS, uma simples unidade básica, mais de 1 ano para ela ser habilitada, para ela ser credenciada, reconhecida pelo Ministério para o custeio mensal. A mesma coisa o serviço do SAMU. Então, assim, por isso que eu digo que a gente precisa melhorar muita coisa, precisa. Acho que todo serviço, se você for olhar, se você for analisar, teria sugestões de melhora, teria como melhorar, teria o que fazer. Porém, a gente tá no esforço máximo, né? Esforço máximo. Já aproveito aqui para agradecer, vamos dizer, o esforço da nossa equipe, sabe? Eu tô há 2 meses na gestão e foi uma coisa que eu já observei. Até aproveitar logo aqui de cara. Pois é, né? Doutor Antônio Jordão tá aqui também, né? Que faz parte do SAMU. Acho que tá na parte de clínica, da coordenação médica, né? Eu não sei se falando hoje aqui. Isso, mas seja bem-vindo. Boa tarde, doutor Jordão. Obrigado. Um prazer recebê-lo novamente aqui na nossa bancada. A honra é sempre minha estar aqui. Não sei se o Janane já falou, mas a gente teve uma expansão agora recente do serviço, que foi a disponibilização do serviço do acionamento do SAMU pelo WhatsApp, né? A gente tem uma área rural aqui grande, né? Que não tem acesso à telefonia móvel, mesmo telefonia fixa, e a gente agora tem essa disponibilização do serviço pelo menos do WhatsApp. E a gente faz questão até aqui de divulgar esse contato aqui do WhatsApp. Acho que é importante para a população. Eu acho que tem ele aqui. Eu tenho até uma ideia da gente criar um spot, viu, Juliana? E
de estar divulgando os números do SAMU, o número tradicional, 192, isso. Mas também o WhatsApp para que as pessoas tenham de serviço, isso, né? Uma prestação SAMU, de serviço Corpo é importante. de Bombeiros, Polícia Militar. Isso, os números que são importantes para a população. Pronto, o número do SAMU pro WhatsApp, né? O 87 DDD 98154-3138. Nota aí, Juliana. Já anotou? Repete aí, doutor. Repetir. 8154. Isso, 3138. Pronto. Muito bem. Aí a gente faz atendimentos. A gente também está tem regiões, por exemplo, a gente vê isso muito em algumas regiões rurais de alguns municípios onde ou o paciente não tem nem sequer o acesso à internet, a gente também disponibiliza o acesso direto à base, né? O solicitante procura a base e a gente abre a ocorrência e a partir dali a gente aciona a equipe para fazer esse tipo de socorro. É um projeto que assim expande muito a questão do alcance, né, dessa política pública, que eu acho muito importante. Exatamente. E é muito importante, né, essa questão do SAMU. Eu acho que o serviço ele veio a calhar, era algo que já a região necessitava, né? A gente ficava, né, quando, olha, o SAMU ainda não vai sair, né? E tava toda aquela questão burocrática que estava em torno do SAMU até achar a solução via consórcio. Foi um modelo visto em Minas Gerais, né? Que inclusive foi feita visita técnica para poder acompanhar e tudo mais. Eu acompanho essa celeuma desde o início mesmo. E a gente via aqui na Paraíba, aqui Princesa Isabel, Manaíra, aqui tendo assistência do SAMU da Paraíba, né? Então quando a gente via lá trabalhando e aqui não, com uma região tão importante como a nossa, né? Então era bem ruim mesmo achar que não estava tendo solução ainda para esse problema, mas hoje é realidade. Os números estão aí que você passou, Janaína, né? São 22 mil ligações, né? Mais de 20 mil. Espero que as pessoas parem de passar os trotes, porque é desperdício de tempo e de recurso, de dinheiro. Verdade. Né? E a gente pode perder vidas por conta disso. Certeza. Né? E agora a gente tem essa consolidação. Desafogou mais o Corpo de Bombeiros, que agora também, muitas vezes, quando a gente vê, teve um acidente agora recente que estava lá o SAMU, o Corpo de Bombeiros, né, atuando junto, né, no acidente que teve de moto. Então, assim, hoje a gente está vendo que tem um suporte mais rápido, né, com um médico no local, fazendo atendimento, que é o diferencial, né? Exato. É ter o profissional, né, habilitado ali para socorrer, como você falava dos medicamentos que tem na unidade avançada, que ajuda ali a estabilizar uma vida, né? Então só tem a ganhar, né? E a gente espera que continue, né? Continue assim esse serviço. A gente também tem um serviço de cooperação muito importante com a Polícia Militar, né? E a Polícia Rodoviária Federal, em caso de ocorrências de acidente nas vias federais, né? Na BR, no caso do 232, existe essa questão do acionamento, né? Do SAMU pela Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Militar também, ela tanto apoia a gente quanto a gente faz o apoio, né? Já ocorreu várias vezes que a gente foi acionado pela Polícia Militar. Teve um caso de uma agressão por arma branca, se eu não me engano, mês passado, e a polícia foi quem foi acionada primeiro, né? Por questão do conflito, né? Da violência, e aí quando chegou lá, a Polícia Militar disse: eita, vamos trazer logo a equipe do SAMU. A equipe foi lá, fechou o primeiro atendimento, conduziu a vítima para a unidade hospitalar. E também vice-versa, né? De vez em quando a gente vai fazer um atendimento, existe o que a gente chama de hostilidade na área, né? Ainda existe isso, mesmo no dia de hoje, existe um grau de hostilidade com o SAMU que eu não consigo entender, né? É lamentável isso, né? É complicado. Teve um caso da gente que a gente foi fazer um socorro, e tinha um pessoal bebendo, não tenho nada contra isso, é bom deixar claro, mas a gente vinha passando, né, com a maca, com o paciente, e das pessoas tirou o pé para derrubar o condutor. Como é que pode o negócio? A sorte foi que tem como é que eu posso dizer, um padrão de condução da maca, que o condutor, quando ia caindo, ele soltou a maca, né? E a outra pessoa que vinha conduzindo a maca conseguiu se estabilizar a maca para o paciente não cair. Mas ia gerar um dano no paciente que já estava com uma certa determinada condição. É lamentável isso, né? Isso, É postura, né?
Tony, não sei se a gente está com o tempo já esgotado, pra gente fechar aqui, mas eu só queria, pra gente fechar, Janaína, perguntar, a gente tem acompanhado algumas informações acerca de pagamento de equipe, como é que tá a questão dos pagamentos, tem pagamento atrasado, não tem, as equipes que trabalham para o SAMU estão recebendo, vocês estão conseguindo fazer esses pagamentos? Então, é como eu disse a vocês, né? A gente tem algumas dificuldades financeiras, porém hoje a gente não tem pagamento da equipe atrasado. Coisa boa. Né? A gente tem, né, doutor Jordão? Certeza. A gente tem uma máxima, assim, não que os nossos fornecedores não sejam importantes aqui, não me entendam mal, mas a gente tem uma máxima da proteção, assim, para os nossos colaboradores. Como eu ia dizendo, né, assim, que eu ia justamente falar deles e elogiar e agradecer imensamente ao trabalho que eles realizam, né, que o Dr. Jordão realiza, não só na coordenação médica, mas ele também é plantonista, e aí não só os médicos. Tá com a mão na obra lá também, né, na massa. Ele bota a mão na massa mesmo. E quanto os demais, todo mundo, né? Desde a portaria, desde o porteiro até, vamos dizer, os médicos, é um esforço muito grande. A gente sente isso, que é uma paixão muito grande pelo serviço. Então, por exemplo, se hoje Janaína sair do serviço, o serviço não vai parar. Não é a gestão que mantém o serviço. O que mantém o serviço é a equipe, é o comprometimento que todo mundo tem em relação ao próprio serviço, desde o setor administrativo até o pessoal da assistência, são eles que mantêm. Então, assim, é um esforço muito grande que a gente tem para, de fato, manter os salários em dia. Mas é como eu falei, a gente depende do dinheiro em caixa, vamos dizer assim. Com certeza. E aí a gente tendo, né? Não tem por que o dinheiro ficar em caixa, né? A gente tentou fazer uma programação aí financeira de pagamentos em dias diferentes, justamente para a gente não deixar de pagar no dia, né? Então a gente está honrando, muito bem, certeza, o pagamento em dia, e a gente espera cada vez mais melhorar, com certeza, e ofertar além de um serviço melhor para a população, também para o nosso colaborador. Gente, eu queria agradecer imensamente doutor Antônio Jordão, que chegou agora, mas deu a contribuição também aqui com o nosso programa, a Janaína por ter aceito o convite, né? Boa sorte aí à frente, só tem 2 meses, né? À frente aí da direção, mas a gente deseja boa sorte e a gente está aqui à disposição, parceria, né? Se quiser parceria com a nossa emissora, a gente está à disposição para poder ajudar vocês também. Forte abraço, Janaína, doutor Antônio Jordão, obrigado também. Eu que agradeço, assim, parceria precisamos, porque a gente precisa de fato reduzir o número de trotes, né? E orientar melhor a população e quando acionar o SAMU, né? Em que momento que eu preciso, que eu posso, né, adequadamente chamar o SAMU, para que ele serve. Então, acho que esse trabalho, esclarecer isso com mais detalhes, acho que é importante. Com certeza. Gente, obrigado mais uma vez, boa tarde para vocês. Vamos pro intervalo rápido.